Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Impicast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje nós vamos falar sobre um assunto, gente, que para mim é um tabu, né? Eu acho que enquanto sociedade nós não falamos muito sobre isso, que é o luto. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Alessandra Correia. Obrigada pelo convite e a oportunidade de falar desse assunto que é tabu, que as pessoas temem tanto, né? Que é perdas e luto. A Alessandra é psicóloga, é especialista em perdas e luto, né, Ale? Isso. E é um assunto, Ale, que assim, a sociedade não fala e nós não somos nem ensinados e nem preparados para lidar com isso. Mas, primeiramente, o que é luto? Então, o luto é uma perda significativa e que traz grande prejuízo emocional para a pessoa, mas não necessariamente luto por morte. Luto também pode ser outros tipos de perda, sem necessariamente estar ligado à morte. Ou seja, já temos ampliou ali um pouco mais, né? Exatamente. Porque quando falamos em luto, a gente só pensa em perdas de pessoas e entes queridos, familiares e etc, né? Aí talvez seja permitido sentir um pouquinho mais quando se fala nessas perdas. Muitas vezes, exatamente, as perdas por morte, por perda por morte, elas são mais legitimadas, né? Quando você perde outras coisas de grande significado para você, muitas vezes você não tem esse espaço para sentir essa dor. E aí a pessoa nem consegue nomear o que ela está sentindo. E é o luto que ela está sentindo. Falando sobre luto, em relação a perdas de entes queridos, pessoas, né, ali ao nosso redor, qual que é o papel dessas despedidas, que eu acho que seja importante, né, porque antes passava-se ali pessoas sendo veladas semanas, né, pessoas ali muito próximas fazendo aquela despedida, e hoje não, tudo é muito rápido. Qual que é o papel dessas despedidas? Então, nós precisamos de rituais, né? Então, é um marco histórico na vida das pessoas. Então, quando você vai casar, você precisa do ritual do casamento, para os batizados, para a formatura, né? Porque ela dá uma sequência, né? Então, fechei um ciclo, estou iniciando um outro ciclo. Para a morte, é importante fechar o ciclo da vida e entender que, a partir daquele momento, você vai conviver com uma ausência, sem aquela presença daquela pessoa que você amava, que estava na sua casa, que convivia. Então, é importante, emocionalmente, fechar o ciclo. Tivemos muitos problemas na época do Covid, porque muitas pessoas não tiveram oportunidade de fazer o seu ritual de despedida. E aí fica com aquela sensação incompleta, né? Aquela sensação de, poxa, eu não pude me despedir. E isso faz um efeito danoso para o psicológico dessa pessoa. Então, a gente precisa entender a importância dos rituais. Então, é importante, sim, ir despedir, cada um à sua maneira. Mas essa simbologia, ela é muito representativa e ela organiza a pessoa internamente. Ale, eu acho que nós tivemos dois marcos ali, né? Antes e pós-pandemia. Eu acredito que também pós-pandemia, isso se perdeu também um pouco do ritual, de tentar fazer as coisas muito mais rápido para que passe-se logo, talvez a dor, talvez o ritual. Enfim, o que você acha disso? Então, eu percebo que assim, a passagem, né, esse momento da despedida, ele é muito cultural, né? Então, a gente tem velórios, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles são estendidos por muitos dias, né? Aqui no Brasil a gente tem um velório curtinho, né? E essa dificuldade de falar do luto, né? Eu quero passar por isso logo, já morreu, vamos encerrar logo isso, né? É uma coisa cultural também. Então, vamos, já que se foi, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos organizar o que tem que ser feito e vida que segue. É um clássico, né? Vida que segue, vamos tocar o barco. E aí, muitas vezes, esse processo tão abrupto, ele traz uma falta de, sabe, eu tô meio sem chão, e agora? O que eu vou fazer? Como é que fica a minha vida sem esses significados, né? Então, mas o luto, ele é muito individual. Então, para uma pessoa vai ser mais sentido, para outra vai ter outro efeito. Então,
a gente nunca pode comparar a nossa história com a história de uma pessoa próxima. Pode ser próximo, pode ser o irmão. Nossa, como que ele entende essa relação diferente da minha, né? Então, mas existe sim uma evitação. Ale, existem as fases do luto? Então, as fases do luto, elas já foram muito divulgadas, né? As 5 fases do luto. Só que, como acabei de falar, a gente é individual, né? Então, a gente vai em algum momento se deparar com alguma dessas características da fase do luto, mas ela não é como um jogo, né? Então eu começo lá com a negação, depois eu vou para raiva, depois eu vou para depressão, depois, né, barganha, depressão e aceitação. Porque tem horas que eu tô mais tranquila, eu aceitei, mas tem hora que eu tô com raiva, tem hora que eu tô com depressão, tem hora que eu tô negando aquilo. Então é uma acomodação que não é sequenciada como a proposta. Então o luto, ele é individual, ele é singular, ele não tem uma data limite, você já sofreu o suficiente, não é assim que funciona. E aí existe uma autocobrança, porque as pessoas ficam se comparando, eu tô chorando demais, eu tô sofrendo demais, já deu tempo, mas e você tem aceitado o seu processo? Você tem olhado e se acolhido nesse processo? Porque a gente só consegue também caminhar a partir do momento que a gente entende o que a gente está sentindo. E aí a gente começa a entender que aquilo ali sou eu. Eu sou desse jeito. Eu quero chorar, eu vou chorar. Hoje eu estou querendo silêncio, eu vou ficar no silêncio. Amanhã eu vou sair, tudo bem, tá tudo bem. É o meu processo. Então, é entender que somos humanos e que existem as fases de uma maneira muito individual, não sequenciada como existia antes. E, Ale, passando pelo luto das perdas que são mais, não que sejam sutis, mas que são pequenas não, expectativas da vida, né? Eu perdi o emprego, eu rompi uma amizade, eu terminei um namoro, meu casamento acabou, eu tô numa fase, sei lá, de separação. No meu caso, mãe atípica, que todo mundo fala assim, não, ser mãe atípica não é viver o luto. A gente vivencia o luto sim, né, e passa por essas fases. Eu consegui interpretar algumas fases. Quando eu cheguei na aceitação, eu falei, poxa, eu acho que eu tô na aceitação. Mas quando a gente chega na aceitação, a gente acha que tá tudo superado. Mas aí vem outra onda e fala, opa, né? Porque talvez não é bem outro assim, momento, né? Exatamente. E isso é natural. Também é considerado um luto, essas perdas das expectativas, perdas, né, de outras situações da vida? Sim, o luto recebe o nome de luto não reconhecido, porque ele não é legitimado, né? Então, assim, a pessoa está sofrendo porque terminou um namoro. O que a gente escuta socialmente? Que isso? Você vai ficar chorando mais de uma semana? Que isso? A fila tem que andar. Ele nem era tão bom assim. Ele nem era tão bom assim, mas quem está passando pelo processo é aquela pessoa, quem está sentindo, quem sabe o tamanho do significado daquela relação, da relação que existia secundária, né? Como é que era o convívio com a família, com os amigos em comum. Então, não é só a perda daquela relação, são outras perdas, é um todo. E aí a pessoa, ela se fecha para essa experiência, né? E aí fica querendo encontrar logo um outro amor para tamponar essa história, né? Tem muito isso também. E aí ela se machuca ainda mais, porque ela não tem essa licença social para sofrer. E isso acontece, e é luto, em várias fases, em vários momentos diferentes. Então, a pessoa perdeu o emprego, pode ter sido o emprego que a pessoa projetou para uma vida inteira, e aí ela, né, achou que fosse aposentar ali e de repente ela se sente menos reconhecida, descartável. O quanto que isso também impacta a vida dela, né? Enquanto ela se percebe também como pessoa, né? Então são impactos muito intensos. E esse é um processo de validação. Poxa, eu realmente não estou bem. Eu preciso entender que eu estou enlutado. Uma mãe atípica, imagina aí a situação, vou até ilustrar uma situação. Você vai viajar, aí você comprou um bilhete para ir para a praia. Você colocou lá na sua bagagem o biquíni, o chapéu, o óculos de sol,
Só que você para lá numa cidade No sul. no sul, tá gelado, tá caindo até neve no lugar onde você foi parar. E aí você fala com a pessoa assim, não, mas eu comprei, o meu destino era pra praia. A pessoa, não, é esse aqui, e você se vira com o que você tem aí na sua bagagem, porque é aqui que você vai ficar. É assim, ninguém entra numa relação, ninguém projeta um filho com expectativa de que vai sair da rota. Exatamente. E aí você tem que se virar com a bagagem que você tem, os recursos que você tem. Mas calma aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho biquíni, como é que eu vou sair nesse frio de biquíni? Nessa neve de biquíni. Nessa neve de biquíni. E aí você tem que se adaptar a uma nova realidade. É fácil? Não é fácil. Não é. É uma nova construção de quem eu sou, quais são os recursos que eu tenho, como que eu vou agora lidar com essa expectativa que eu tinha, era de outro destino e eu vim parar aqui. Sim. Então, é isso, é entender que é um processo sim, de reconstrução, de recomeços, de possibilidades que pode ser tão bonito Sim. quanto ir para a praia. Exatamente. Aí, Né? só que até passar por esse processo de comprar novas roupas, né, se adaptar à nova cultura, se adaptar, né, isso não significa que é fácil, isso significa que é desafiador, mas Claro. que a gente encontra novos caminhos, novos significados naquela caminhada. Exatamente. Né, de reencontro. Você imagina, nessa situação aqui, nessa historinha que eu contei, a pessoa vai se revoltar, ela vai chorar, ela vai brigar, ela vai xingar, ela vai ficar indignada. Eu peço pra voltar. Eu quero voltar. Tem como a gente rever isso aí, né? Então, esse processo da raiva, do choro, a gente considera o momento do luto, que a pessoa vai se reorganizar para entender como que é a vida daquele outro jeito. Ale, eu já vou fazer uma consultoria grátis aqui. e ela vai se identificar, porque eu tenho uma amiga que ela tem falado muito sobre isso, né? Ela já passou por 3, 4 formações e ainda tá nessa coisa de, poxa, eu tenho uma expectativa de fazer uma coisa, mas talvez eu não consiga fazer essa coisa, e ela literalmente está vivendo, eu percebo que ela está vivendo um luto. E é de carreira, né? Todo mundo fala assim, não, aí todo mundo invalida. Nossa, mas não é assim, você não precisa estar assim. Mas às vezes a pessoa precisa estar, né? Ela precisa sentir isso. Sim, ela precisa sentir isso, entender o que ela está sentindo, nomear o que ela está sentindo, para que ela possa, a partir dessas experiências, ela se reconectar com ela. Porque é muito cruel quando a gente tá, né, no julgamento social e numa dúvida, e aí a gente não fica olhando para todas as direções, mas não olha para dentro. Né? Então, peraí, por que eu estou assim? Né? Eu estou com medo, o medo faz parte também do processo, né? Então, assim, eu estou com medo, por que eu escolhi isso para minha vida? Isso faz sentido? Poxa, se faz sentido, por que eu não estou me validando? Eu estou me submetendo ao julgamento dos outros, né? Sim. E aí, quando ela se permite entrar em contato, quando ela entra dentro dos valores, do que ela acredita, a coisa acontece. Ale, muitas vezes as pessoas se anestesiam em relação quando todo um processo de luto, não quero viver esse processo de luto e vida que segue. Coloco isso numa caixinha e isso não significa que não esteja doendo, isso não significa que eu não esteja sentindo, mas a vida está seguindo. Qual que é o impacto disso também? Você imagina, né? A gente está falando de um espaço, a gente está falando de uma cultura que a gente não pode falar de perda, que a gente não pode demonstrar muito afeto, né? E que se eu ficar chorando muito, eu sou fraco, eu vou ser rotulado como uma pessoa frágil, então eu vou guardar tudo isso porque eu tenho que ser forte. A gente escuta desde quando é pequenininho, engole o choro, né? Então eu vou engolir o choro e vou passar por cima da vida igual um trator. Aí eu vou trabalhar loucamente, porque, né, assim, uma situação hipotética aqui. Eu lembro do meu parente, eu lembro daquela pessoa quando eu estou em casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar loucamente, vou chegar em casa só para dormir. Porque estar em casa é algo muito aversivo a mim. Então eu vou fazer a vida acontecer, só que o que vai acontecendo?
isso vai ficando guardado, porque eu estou engolindo o choro, eu estou evitando o contato com essa experiência da dor, eu estou, né, fingindo que está tudo bem, eu quero ser o forte. Aí chega uma hora que uma situação muito pontual, às vezes no trabalho, que a pessoa está lá no trabalho, ela explode, ela chora, ela fica hipersensível. O que será isso? É toda essa emoção que ficou guardada lá e que a pessoa não deu importância. E aí isso vem de uma forma muito severa, muito abrupta, a pessoa não consegue compreender o que está acontecendo e ela vem envolvida de muito sofrimento. E aí nesse momento é importante a pessoa reconhecer. E aí ela nem entende o que está acontecendo também, né? Porque ela está tão perdida dentro dela, ela fala, como assim eu fui ficar numa situação dessa? Isso já aconteceu 3 vezes e agora eu... Por que eu reagi assim? Reagi dessa forma, né? Sim. Porque ela não, nem ela se reconhece nesse processo que ela ficou ali. E as dores, né? Começam a aparecer dores no corpo também, de forma inexplicada, né? Então, são pessoas que têm muita dor de cabeça, pessoas que têm aquela famosa gastrite nervosa, né? Então, eu tô atacado. E aí faz os exames e tal. Não, mas seus exames estão todos ok aqui. Será que não é hora de dar uma olhadinha pra dentro, ver como é que tá esse lado emocional? Sim, olha só o quão importante, né? Muito importante. Ale, as crianças vivenciam da mesma forma o luto? Então, as crianças, é bem interessante essa sua pergunta, porque muitas vezes a criança é deixada de lado no processo do luto. Os pais querendo proteger os filhos, né? Eles ficam, não, ele não sabe, é melhor que não falemos para ele essa situação e tal. E aí querem poupar a criança. Só que a criança, ela é muito esperta e ela é muito criativa. Ela é observadora, ela começa a observar esse sistema, né? Ela vê com estranhamento aquela mãe que sorria mais, ela tá mais séria, com cara de choro, tá todo mundo muito triste. Então, vamos acessar essa criança numa linguagem que ela possa alcançar. É justo que ela possa, sim, participar desse processo. Ela é parte daquilo ali. Então, vovô tá doente, vovô está no hospital. Vamos fazer uma oração para vovô melhorar, né? Dentro da crença de cada um. Mas dar a oportunidade para a criança também falar sobre a sua emoção. Porque aí a gente também está dando voz e nomeando, dando a oportunidade para ela nomear o que ela sente. Sim. Você está triste? Eu também estou. Você quer chorar? Vamos chorar? Porque chorar, a gente se sente mais leve quando a gente chora. Então a gente está ensinando a criança a entender que os sentimentos, eles existem para serem sentidos. E vamos acessar isso com uma linguagem que ele possa compreender. Hoje a gente tem filmes, a gente tem livros, de uma forma muito lúdica para acessar também esse conteúdo. Porque muitas vezes a gente não tem muita expertise, habilidade para poder tocar nesse assunto. Então a gente usa alguns recursos. Mas poupar as crianças dessa informação é muito cruel. Porque ela vai usar da imaginação e ela pode se autopunir nesse processo também. Então a importância também de participar do processo, né? Vai visitar o vovô no hospital, vai visitar a tia não sei onde, deixar ela participar, ela até interagir, né? Sim. Porque é possível que ela consiga lidar melhor. Isso, e ela vai elaborando essa perda, essa possível perda, né? Ela pode escrever, ela pode desenhar, né? Então, de uma forma muito lúdica e acessando esse conteúdo e permitindo que a criança também tenha a liberdade de se expressar sobre esse assunto. Porque às vezes a mãe, o pai, né, a tia tá tão nervoso porque assim, são, né, falando sobre a perda, estão envolvidos em muitos processos burocráticos, emocionais. E a criança fica ali, né? O que está acontecendo? Para onde eu vou? O que eu faço? Sem respostas. E você imagina quanto que ela se sente também invalidada no processo? Então, assim, ela tá vendo, ninguém tem tempo, ninguém fala, tá todo mundo correndo. E ela tá com a cabeça ali criando um cenário das possibilidades que estão acontecendo. Sim. E aí, muitas vezes, isso se volta como um sentimento de culpa para ela.
né? Então, você imagina, o vovô que falou, olha, se você passar, né, tirar 10 na sua prova, a gente vai ao cinema. E aí, o menino estudou porque quer passear com o vovô. Ele não tirou 10 e vovô foi para o hospital. Então, a culpa é minha. Sim. Porque eu não consegui dar ao vovô a nota 10 que ele me pediu. Né? São negociações que podem afetar o emocional da criança. Então, por que não? Vamos conversar aqui? Sim. Né? Porque são pessoas do convívio daquela criança. É um direito que ela saiba o que está acontecendo. E quando a gente fala de pessoas adultas, é um pouquinho mais... Não é que seja mais aceitável, né? Mas assim, é o vovô já estava muito idoso, mas quando pede o irmão, por exemplo. Sim. Né? Que situação muito complicada que ele fica ali perdido, o que aconteceu. Aí, muitas vezes, os pais estão enlutados, né? Muito sofridos, né? Uhum. E não consegue explicar para a criança, o irmão que está ali. Porque é um conteúdo também que está sendo ali administrado ali pela família, né? Então, é uma coisa muito complicada. Então, é importante a participação da escola, é importante a participação da rede de apoio como um todo para poder estar auxiliando, porque é uma família que está muito dolorida, né? Essas mortes que envolvem crianças, mortes abruptas, né? Acidentes, essas tragédias que acontecem, é algo que pega a pessoa de uma forma muito surpreendente. Então, a rede de apoio e a orientação adequada podem ali ser um suporte para aquele, o SOS, né? Aquela pílula de primeiros socorros, assim, para poder trazer uma regulação para aquele momento que está todo desregulado ali, a família. Ale, existe algum momento que esse luto é saudável e existe um momento em que ela se transforma em um transtorno, em de repente, uma outra forma que precisa de uma medicação? Existe esse limite entre o saudável e... Sim. O que acontece? O luto é uma experiência muito difícil, é uma experiência muito particular, porque cada um vai sentir de uma forma, mas é esperável que a pessoa, de fato, vão ter dias mais fáceis e dias mais difíceis. Então, vai ter o choro, vai ter a tristeza, vai ter aquele momento de maior isolamento. A pessoa não está disponível para ficar saindo, né, se divertindo. Isso é esperável, mas a pessoa continua mantendo a relação com a vida. Então, ela está enlutada, mas ela consegue trabalhar, ela consegue se alimentar, ela consegue fazer compras, levar filho para a escola. Então, ela está funcional, né? Eu estou muito triste, eu não estou disposta para festa, para situações sociais, mas eu estou conseguindo levar a minha vida. Quando a gente vê um estranhamento com a vida, aquela pessoa que começa a paralisar, ela não consegue dormir, ela não consegue se alimentar. É esperável também que ela não consiga dormir nos primeiros dias, que ela tenha uma alimentação desregulada. Isso, desregulada no início, tá? Mas quando isso vai comprometendo, a pessoa vai tendo uma desesperança, a pessoa vai desistindo das coisas que antes ela fazia, das práticas, aí a gente tem que acender um sinal de alerta, né? E se isso se estender por 12 meses ou mais para adultos e 6 meses em crianças, é importante pedir uma ajuda profissional, porque aí já tem comprometimento da qualidade de vida dessa pessoa e a gente pode classificar como um luto prolongado, tá? Um processo de luto prolongado que está descrito no DSM-5 como um transtorno, tá? Então, 6 meses para criança já é um sinal de alerta. Sim. E 1 ano, acima de 12 meses, já é também um ponto de alerta, que precisa buscar apoio. Sim, exatamente. Aí busca-se apoio. Que tipo de apoio? Então, é importante ir buscar uma ajuda do profissional da psicologia, né, para poder entender, nomear os sentimentos,
e ter a oportunidade de validar o luto. Muitas vezes é esse silêncio, essa falta de oportunidade de falar que vai trazendo essa angústia interna, sabe? Então, assim, deixe que a pessoa possa processar toda a experiência dela com essa dor. E, posteriormente, dependendo do grau de comprometimento, né, que essa pessoa, se ela estiver muito paralisada, se ela estiver com a vida muito comprometida, é importante, sim, que ela também esteja acompanhada pelo profissional da psiquiatria, para aí sim iniciar um tratamento medicamentoso. Ale, e nos consultórios a gente percebe, em algumas poucas experiências, porque eu atendo mais o infantil, né? Mas as minhas poucas experiências a gente vai percebendo que as pessoas não buscam, depois de um tempo, a terapia, a ajuda profissional. Elas buscam por qualquer outro, porque eu tô me sentindo muito ansiosa, ou porque eu tô com sintomas depressivos, não tô conseguindo trabalhar. E aí quando você vai ali buscando um pouquinho mais da história, foi um luto que não foi vivido da forma que deveria viver. E isso impacta. Sim. E essa coisa do não conhecer, não se conhecer, porque pouco se fala sobre o que eu sinto, como eu estou me sentindo agora e o que acontece no meu corpo, que eu acho que é uma das perguntas que a gente... Como é essa ansiedade? O que você sente no seu corpo? Para que a pessoa tome consciência do corpo dela. Mas muitas vezes elas não reconhecem nem as próprias emoções, né? Sim. Então é importante conhecer também essas emoções. Com certeza. Por isso que é tão importante dar voz às crianças. Porque você começa a ensinar para elas que tristeza, hoje eu estou triste. Ok, então você deu nome para isso, para o seu dia de hoje. Você está triste por quê? Porque meu amiguinho brigou comigo na escola. Ok, tudo bem. Eu estou feliz. Está feliz? Porque eu vou viajar no fim de semana. Que bom. Então, e aí a gente vai ensinando sobre essas coisas, porque eu tenho adultos no consultório que realmente não sabem. O que você está sentindo hoje? Não sei, eu tô assim, uma coisa aqui dentro. E o que é essa coisa? Você consegue dar nome para essa coisa? Não, tem hora que tem vontade de chorar. Tá, então você tem vontade de chorar. O que a gente poderia classificar como vontade de chorar? Porque a alegria também dá vontade de chorar, a tristeza também dá vontade de chorar. O que é isso? Raiva também. Raiva também dá vontade de chorar. É o que esse choro? Então você vai explorando esse conteúdo e aí a pessoa vai entendendo quem é ela no processo. Mas é muito importante a pessoa se validar. Sim. Gente, eu estou enlutado. Eu vou passar por esse momento. Eu quero chorar, eu quero ficar na minha, sabe, sem essa contaminação externa do já deu tempo, né? Para com isso. E existe o lugar também daquele luto que a pessoa tem vergonha de se manifestar. Sim, é verdade. Né? Por exemplo, hoje o lugar dos animais dentro das famílias é diferente de 30, 40, 50 anos atrás. Então, hoje a gente tem um lugar para os animais diferente, né? Então, eles são membros da família. E aí, quando perde-se um animal, muitas vezes a pessoa está muito enlutada, muito sentida, muito doída, mas ela não encontra espaço para poder externalizar o que ela sente. Porque socialmente ela vai ser muito criticada, né? E tem pessoas que ainda tentam, né? Eu tô triste porque eu perdi meu cachorro, meu gato, minha calopsita. Agora tem, né? Sim. Muitos pets. E a pessoa fala, não acredito, né? Que você tá chorando por conta de um cachorro. Vai lá no pet shop comprar outro, assim. Como se fosse uma peça de substituição, né? Então, e aí não encontra-se esse espaço. Sim. De validação. E a gente ainda revira o olho e fala, ela não sabe nem o que tá falando, muitas vezes. Exatamente. E a pessoa se sente envergonhada e não fala. Isso. Então, são espaços que é proibido, né? Você não tem lugar de fala aqui. E aí, isso faz com que eu reprima essa emoção, né? Sim. E isso não é só para, né, a gente está falando do pet, né? Mas existem sentimentos
porque a gente fica muito confuso, por exemplo, menopausa. É um período em que a mulher está numa reconstrução de um corpo novo. Quem sou eu a partir da ausência agora? Eu não ovulo mais, eu não tenho mais menstruação, é um corpo novo, é um metabolismo diferente. E aí ela fica perdida no funcionamento do organismo dela. E hoje em dia as mulheres estão tendo mais coragem para falar, mas é um processo de luto, né? Por quê? Porque é um corpo... E pode até enxergar como uma feminilidade perdida. Perdida, sim, porque são vários significados ali, né? Se eu não posso ser mãe, então eu não sou sexualmente atraente, eu perdi a minha função feminina, né? Eu não tenho mais os atributos da feminilidade, né? E aí isso faz com que eu me sinta diferente, não reconheça esse corpo, que é um corpo que vai ficando mais frágil também, né? Então existe toda uma nova estrutura ali se formando e pode haver sim um momento de enlutamento, porque eu deixo de ser quem eu era para me tornar uma nova pessoa. Ali, até o envelhecimento, né? Sim. Você falou isso e me trouxe até nosso envelhecimento, as mulheres não querem envelhecer. E aí, de repente, encontra uma ruga aqui, uma fragilidade ali, uma dor aqui. E aí fala, não posso, eu não posso sentir isso. Uma autocobrança, né? Por quê? Porque a gente tem essa leitura social de que envelhecer é ruim. Quando você envelhece, você é uma peça descartável. O bom é a novidade, é o novo, né? Cabelo branco. A gente está vendo agora um movimento das mulheres, né? Assumindo o branco dos seus cabelos, né? Mas até então mulheres também criticavam mulheres, né? Ai, que mulher desleixada. Nossa, que falta de cuidado. Por quê? Porque a gente está inserido numa cultura que fala mal da terceira idade, né? Então, envelhecer significa eu estou fracassando. Envelhecer significa, eita, eu sou uma peça descartável daqui a pouco. Então, a dificuldade com a ruga, a dificuldade com a mobilidade, eu não posso dizer que minha coluna está doendo, porque o que vão pensar de mim? E aí existe um estranhamento, né? Uma tristeza, uma dor, uma saudade de quem eu era. E esse também é um processo de luto. Ale, a gente estava conversando aqui também nos bastidores sobre a aceitação, né, da fala do outro. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, poxa, eu perdi um pet. Ah, não, mas é porque eu perdi, sei lá, meu primo faleceu e a minha dor é maior do que a sua. Essa coisa da comparação, né? Do sofrimento, de achar que um tá sofrendo mais do que o outro. É um sofrimento, ponto. Sim. Né? Causa dor, causa incômodo. A gente chora, a gente se entristece. E muitas vezes fala assim, mas você só perdeu isso. É tão cruel isso, não é? Porque eu tô colocando numa balança o tamanho do que você sente, né? Então eu tô te julgando a partir da minha lente. É muito pesado isso, né? Porque existem relações com bichos que são mais intensas do que com pessoas, né? Existem relações com amigos que são mais intensas do que com irmãos. E aí é muito pesado eu colocar numa balança e ficar te julgando a partir da minha visão de mundo, ou da minha vivência, ou da minha experiência pessoal. Por isso que o luto, ele não é uma receita de bolo. Tem tanto tempo para ficar de luto, você vai passar por essa experiência. A próxima fase que você vai passar é a tal, né? Porque ele é muito individual. Como eu me relacionava com aquela pessoa, com aquela instituição, com aquele relacionamento, enfim. É uma experiência muito pessoal, muito íntima. E aí a gente tem que respeitar que haverão dias fáceis, dias difíceis, dias que a pessoa fala, nossa, hoje eu tô curado. E no outro dia a pessoa rebaixa novamente, tá tudo bem. Porque o luto, ele é
realmente uma montanha-russa de emoções. Mas diminuir o que o outro está sentindo é muito cruel. Não façam isso, por favor. A espiritualidade pode ajudar? Claro, a espiritualidade ela vem como um recurso, né? Um recurso para continuação, para esperança, para rede de apoio, para a pessoa também, dentro, né, da fé das pessoas, existe essa questão da continuidade, né, da vida que existe após a morte, né? Então, para muitas pessoas, isso é um recurso também para alívio e para ajuste também dos sentimentos. Então, a espiritualidade, para ela, para o significado da perda, ela é super importante, é super válida, os ritos são super válidos e é muito individual, né? Tem pessoas, por exemplo, que mantêm os ritos, né? Tem pessoas que acendem velas, que fazem orações, né? Existem culturas que eles fazem as comidas, né, referentes àquela, é aniversário, vamos celebrar e lembrar, né, e traz aquela pessoa através daquelas coisas que ela gostava para perto. E é muito bonito quando a gente vê todos esses significados e que aquilo traz um conforto para as pessoas envolvidas. Então, é muito importante, é muito válido, é muito adequado que a pessoa busque esse apoio quando ela tem essa fé presente na vida dela, claro. Alessandro, você falando em ritos, a gente está em novembro, nós passamos pelo Dia de Finados, né? E assim, talvez seja um dia que a sociedade falou assim, esse dia você pode sentir. Esse dia você pode... É permitido, né? É permitido. É permitido chorar, é permitido acender uma vela, é permitido, enfim, dentro da cultura, né, da espiritualidade, a cultura, né, das pessoas. Então é o dia que se permite sentir. Né? Mas isso não significa que a gente não consiga e não possa sentir nos outros. Claro, em outros momentos. Inclusive eu tenho pacientes enlutados que eles têm uma dificuldade com o Dia de Finados. Porque eles se sentem obrigados a atender à expectativa do rito. E aí a gente vai desconstruindo isso, né, nas sessões. Por quê? Porque eles se sentem muito envolvidos por uma demanda social, né? Eu vou para o cemitério e tá todo mundo chorando. Então fica naquela energia do dia do falecimento, sabe? A pessoa se recorda do dia do sepultamento, aquela coisa. Então, assim, para algumas pessoas vai fazer bem? Vai fazer bem. Para outras não vai fazer bem. Então, quem sou eu nesse processo? Legal. Né? Quem sou eu? Eu vou para o cemitério ou eu prefiro ir para uma igreja? Eu prefiro acender uma vela em casa e reunir a família e lembrarmos do nosso ente querido. Eu prefiro fazer uma leitura de uma oração, eu prefiro ler o trecho de um livro que a gente lia quando estava juntos. Fazer o seu próprio ritual de acordo com o que tenha significado para você. Isso é que é o mais importante. Então tem pessoas que fazem a comida no Dia de Finados e falam, hoje a gente vai lembrar de fulano e a gente vai fazer aquele franguinho que ele gostava. Legal. Né? É uma forma de trazer essa pessoa para perto. É uma forma de homenagear, cada um ao seu modo. Né? Então, entendendo que não é só no Dia de Finados que se pode sentir. Sinta sempre que você quiser sentir. Legal. Permita-se sentir. Alessandra, qual que é o papel da rede de apoio? Porque muitas vezes nós somos invalidados, muitas vezes nós somos comparados e muitas vezes nós não podemos expressar, né? Porque às vezes a gente expressa e a pessoa fala, não, eu não quero lidar com o sofrimento dela. Vou sair. E aí eu acabo deixando ela sozinha. E até eu tava vendo também outro podcast, uma moça falou assim, nossa, eu tive uma amiga que ela falou assim, olha, eu não sei o que fazer, eu não consigo mensurar a dor que você tá sentindo, mas eu tô aqui do seu lado. O que você precisar, eu tô aqui. Isso é tão, olha, isso é tão bacana, né? Isso é tão bonito, isso é tão forte, né? Porque qual é a nossa moeda mais cara na atualidade? É o tempo, né? É o tempo. Então, você imagina você dedicar o seu tempo para estar ali do lado de alguém, porque você quer estar do lado dessa pessoa,
né? Eu não sei o tamanho da dor que você está sentindo, mas eu tô aqui inteira. Se você quiser falar, você fala. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser assistir um filme, a gente vai assistir um filme. Se você quiser, enfim, que eu faça um brigadeiro para você, pra gente comer aqui um brigadeiro de colher, eu vou fazer. Legal. Né? É aquela presença que você se dispôs ali a doar o seu tempo em prol de alguém. Então isso é muito, muito especial. Agora, as frases de efeito, elas podem trazer um efeito colateral muito forte, né? Porque a gente não sabe lidar com luto, a gente não sabe lidar com perda, e aí a gente não fala e não se prepara para esse assunto ao longo da vida. E aí a gente tem umas frasezinhas que a gente escuta no meio do caminho e a gente pega para esse momento. Então fica ali guardada para a hora que eu precisar, né? Tá ali. Vai que eu preciso, então aí vem essas frases. Olha, que bom que ele descansou, né? São frases assim que machucam quem está recebendo, né? Sim. Quando há uma perda gestacional, por exemplo, você é tão jovem, você pode ter outros filhos, que bom que você perdeu no início, né? Você nem sabia quem era, nossa, então foi melhor assim. Dá até angústia. Não dá uma angústia? Dá. É muito cruel, porque a gente não sabe a dinâmica daquela família por aquela criança, né? Então, assim, será que foi uma criança que foi muito desejada, muito planejada, né? E tem pessoas que a pessoa engravidou, ela já traçou a vida dela até a faculdade, né? Já tem nome, já viu a carinha, já planejou o quarto, aí alguém fala uma coisa dessa, né? Sim. Então, são frases muito cruéis, né? Então, não façam essas frases prontas, não tragam essas frases prontas, porque é sobre o outro que a gente está falando, né? E a dor do outro é do outro. Ele é que sabe o tamanho do buraco, o tamanho do vazio que tem, né? Mas seu pai nem convivia com você, né? Pra que você tá chorando? Opa, vamos frear aí, né? Então, a rede de apoio ela é muito importante para ela realmente ser o apoio, né? Ela estar atenta, ela oferecer esse suporte de acolhimento, como a gente sinalizou aqui, né? Eu estou aqui. E poder estar atenta também para essas situações, se acontecer um luto prolongado, se acontecer um isolamento, para poder também oferecer essa ajuda de suporte emocional, se for o caso, né? Sim. Ale, você estava falando aí, e eu já vou usar outra consultoria, porque, gente, cada podcast é uma terapia aqui. Quando a pessoa, por exemplo, ela já está adoentada, ela já está ali, por exemplo, até num processo de cuidados paliativos, sabe que essa pessoa também pode sofrer esse luto do tipo, vou de repente falecer, não estou dando conta desse tratamento, e ela passa por esse luto? Nessa finitude da vida? Sim, esse processo, ele recebe o nome de luto antecipatório. Então, porque, né, a gente percebe ali que a pessoa não está evoluindo, né, para a vida, ela está evoluindo para a morte. Então, a resposta medicamentosa já não está fazendo efeito, ela está internada todas as vezes que vai no hospital, tem sempre um quadro de piora daquela situação. Então, é uma forma das pessoas poderem discutir o luto, né? E nesse momento existem dois eventos curiosos, que é a negação, aquelas pessoas que não querem entrar em contato, elas insistem que tudo vai ficar bem, mesmo com todo o quadro anunciando que pode acontecer, e aí o profissional, né, da psicologia, da psiquiatria, os médicos ali envolvidos, tem que ter todo um cuidado, mas fornecer a essa pessoa toda a verdade das informações para que ela possa, ao tempo dela, processando isso, né, e lidando com isso. É claro que as despedidas, elas são sempre muito difíceis. A pessoa que está ali também no processo, ela também está participando das coisas, né, quando ela não está sedada, enfim, né, e aí é o momento que se discute cuidados paliativos, que é uma pauta que tem sido muito tratada na atualidade, né, que é
que é isso, né? O que é esse fim da vida nos cuidados paliativos, né? E aí isso estende para outro podcast, Nós vamos porque falar. é muito importante, mas ele também valida o direito da morte digna para aquela pessoa que está passando pelo processo da doença. O direito dela querer ou não, né? Exatamente. A voz dela, o que eu quero para minha finitude. Exatamente. Né? É um assunto delicado, é polêmico, né? Porque as pessoas não entendem, acham que tem alguma relação com eutanásia e não tem relação com eutanásia, mas de uma morte diferente, né? Podendo às vezes estar em casa, né, junto dos familiares, sentar num ambiente hospitalar, cheio de aparelhos, sedado, né, ele interagindo e ao mesmo tempo sendo assistido, né, então não é uma coisa solta não, mas é um processo muito difícil e que recebe esse nome de antecipatório e que deve ser olhado com muito cuidado, porque, de fato, afeta todo mundo e é uma coisa que a pessoa vai participando ali diariamente, mas se for feita uma intervenção bem feita, né, bem realizada, é possível se passar por esse processo de uma forma natural, sabe? Claro, com dor. Não significa que né? não vai sentir. Não significa que não vai sentir, mas ela é um processo muito mais tranquilo. Mais tá? natural. Mais natural. Legal, porque essa situação é muito difícil, né? É muito difícil. Porque ela, né, a pessoa, ela tá em sofrimento. Muitas vezes ela não quer demonstrar esse sofrimento. As pessoas já percebem que está em sofrimento. E até as pessoas não sabem nem como acolher ela, né? Ela que eu digo a pessoa, Sim. né? Então, isso é importante também, né? Olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo mensurar, mas eu tô aqui. Isso, né? Eu tô aqui, conta comigo, você pode falar o que você quiser, né? Se você tá com raiva, quer falar um palavrão, pode falar um palavrão. Você pode ser você nesse momento. Legal. Né? Então, porque é difícil. É difícil, mas é possível. É possível. É possível. Ale, agora vamos para as dicas. Primeiramente, muito obrigada por tanta troca. Eu espero que esse podcast chegue ao maior número de pessoas possível, gente, para que essa informação que não é muito falada, não é muito discutida, é um tabu, chegue ao maior número de pessoas possível. E eu acho que esse foi um bate-papo muito tranquilo, calmo, né, muito acessível para quem está aí do outro lado consiga entender e saber como lidar com o luto, né? Não significa que é fácil, mas significa que você tem um pouquinho mais de informação para acalmar o coração. Isso, né? Para entender que tá tudo bem em sentir tudo que você tá sentindo, né? Que não precisa ficar engolindo o choro. Isso. Que pode sentir raiva, que pode gritar, que pode esbravejar e que depois pode voltar pro eixo. Sim, exatamente. Essa emoção precisa sair, né? Então, é importante esse espaço, né, de diálogo para que a gente possa realmente alcançar as pessoas e para que elas percam medo de falar da morte, falar das perdas, né? E uma dica, Lê, para quem está passando por um processo de luto na família, o que você diria para essa pessoa que está enlutada e que não sabe o que fazer? Primeiro eu quero dizer a você que estar enlutado é realmente uma dor muito grande, é um vazio, é um buraco e que tá tudo bem o que você está sentindo, no sentido de que você pode sim chorar, você pode sim esbravejar, você pode ficar com raiva, mas se acolha, entenda que é um processo. E se tiver muito difícil, se tiver insuportável, peça ajuda. É um direito seu pedir ajuda, tá? Você não precisa ser forte o tempo inteiro, você não precisa vestir a capa de superpoderes, porque é o seu processo humano, é uma saudade, é uma pessoa, é uma situação de muito valor para você. Então, peça ajuda se estiver muito difícil. E um
uma segunda dica para a rede de apoio, né? Assim, as pessoas precisam validar o que a outra pessoa está falando. Uma dica para essa rede de apoio pro enlutado. É sobre isso que a gente falou aqui hoje, né? Valide, acolha a fala da outra pessoa, porque o sentimento está na outra pessoa. Então, reconheça que é um processo difícil, sim, mas principalmente se coloque ali à disposição para ajudar no que ela precisar. Não venha com frases de efeito, com a sua experiência pessoal, com lições de moral, né? Com ensinamentos, com uma didática que pode ter sido muito boa para você, mas que pode ser muito agressiva para quem está recebendo. Então vamos ter cuidado com o que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa machucada, de uma pessoa doída, de uma pessoa que merece respeito nesse momento e validação, né? E o acolhimento. Ale, muito obrigada. Obrigada, viu? Foi ótimo estar aqui. Eu espero ter podido ajudar de alguma forma. E é isso, eu fico à disposição. Já me esclareceu muitas coisas aqui, porque a gente passa por tanta coisa na vida, né? Que a gente precisa validar o que a gente está sentindo, a gente precisa reconhecer as coisas no nosso corpo, precisa entender o que a gente está sentindo. E por mais que a gente não tenha, de repente, rede de apoio, não tenha amigo ou pessoas próximas, sei lá, de repente escreve, né? Sim. Coloca para fora de alguma forma. Sim. A gente tem que externalizar, né? Então eu vou escrever, eu vou dar um grito, né? Grito também é terapêutico, né? Então assim, eu quero dar um gritão aqui, né? E é isso, é entender que o que você está sentindo não é em vão. Ele está passando aí, deixa isso passar, entende o que está acontecendo. Dê nome se você conseguir dar nomes para isso, porque é difícil, a gente não aprendeu isso, então como é que eu vou nomear o que eu estou sentindo, né? Mas é sobre isso mesmo. Você com você mesmo, é uma experiência. Mas é possível, é possível recomeçar, é possível enxergar a vida de uma outra forma, porque a gente não vai ter mais aquela presença, mas é possível continuar. O processo de enlutamento não é fácil, mas pode ressignificar e dar um novo sentido para a vida. Né? É sobre isso. Obrigada. Gente, mais um podcast aqui de Tirar o Fôlego. Estamos aqui muito felizes por estar passando tanta informação de forma gratuita. Então, se inscreva no canal, clica, comente, compartilhe, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E conto com vocês. Até o próximo episódio.